Amados, estamos aí? Pode apagar a luz, ô Rodrigo? Para os irmãos verem. Tá? Estamos no capítulo 23 agora, um novo capítulo. Tá? Iremos tratar aqui sobre juramentos lícitos e votos. O tema aqui, o título deste capítulo 23, já é sugestivo, né? Sobre juramentos lícitos. Então, se tem os lícitos, existem os ilícitos, né? Então, muitos crentes se perdem nessa doutrina, neste ponto. É correto um cristão fazer um juramento? Ele pode jurar? Não pode? É um elemento de culto? Eu posso fazer isso durante o culto? Eu posso trazer os pais aqui para fazer um juramento de que criarão seus filhos no caminho do Senhor? O casamento, ele pode ser inserido dentro de um contexto de culto? Então, veremos essa questão à luz da nossa confissão. Tá bom? Então, primeiro ponto, introdução. Parece estranho para os olhos modernos ver um capítulo sobre juramentos e votos na confissão de fé. Contudo, se o indivíduo fosse lembrado de um juramento todo domingo de manhã, como eram com os puritanos, costume da maioria deles nas igrejas da Inglaterra, eles lerem o pacto de membresia, sempre que tinha ceia, eles revisitavam os juramentos, o pacto de membresia. Então, amados, seríamos lembrados, ou se o indivíduo tivesse o Estado e as obrigações cívicas cristãs em alta consideração, uma discussão sobre juramentos e votos faria muito sentido. Então, por que pode parecer estranho a muitos? Tem um capítulo na confissão sobre juramentos e votos. Porque a palavra das pessoas não se escreve mais e isso se tornou algo banal. Né? Ninguém mais se preocupa realmente em cumprir com aquilo que se vota, com aquilo que se diz. Então a vida neste mundo muitas vezes exige que façamos juramentos de ofício, no tribunal e em outros contextos também. Os médicos, quando se formam, eles fazem juramentos. Advogados também fazem o juramento, né? Eu participei já de uma audiência perante um juiz e a testemunha teve que jurar, né? Teve que fazer um juramento que falaria a verdade, apenas a verdade. Alguns países colocam a Bíblia, a pessoa coloca a mão sobre a Bíblia para fazer esse juramento, tá? Então são evocações ali diante da verdade, perante Deus. E a nossa confissão, ela revisita esses assuntos, tá bom? Então, primeira coisa, vamos entrar no primeiro parágrafo. Pretendo abordar 2 parágrafos aqui hoje, tá? Porque o primeiro é bem curto, bem tranquilo. Juramentos e adoração. Olha o que a confissão diz sobre os juramentos no primeiro parágrafo. O juramento lícito, tá? O lícito, legal, é uma parte do culto religioso, no qual a pessoa, jurando em verdade, justiça e juízo, solenemente chama a Deus por testemunha do que assevera, para julgá-lo de acordo com a verdade ou a falsidade disso. Mas perceba o detalhe que o juramento aqui é dito pela nossa confissão, a de Westminster e a de Savoy também estão de acordo nesse ponto, de que juramentos fazem parte do culto. Foi perguntado lá ao candidato, ao pastoreio, ontem, né? Quais são os elementos de culto? Falou dos sacramentos, falou do canto espiritual, salmos, a comunhão, e ele disse também sobre os juramentos, assertivamente, tá? Então vamos discorrer um pouco sobre esse assunto, esse primeiro parágrafo, tá? Então, o juramento lícito. O juramento, ele é lícito, o juramento, ele é legal. Existem juramentos que podem ser feitos, veremos quais. Um juramento é algo honroso e é algo solene. E em um juramento, uma pessoa jura pelo nome de Deus, que eles estão dizendo a verdade e nada além da verdade. Isso é o que muitas vezes é feito no tribunal, quando uma pessoa coloca a mão na Bíblia e promete que está dizendo a verdade. E, ao mesmo tempo, pede a Deus para ser uma testemunha daquilo, de que eles estão realmente dizendo a verdade.
Portanto, quando um mentiroso e um enganador faz um juramento pelo nome de Deus, ele está tomando o nome do Senhor em vão, e ele está trazendo julgamento sobre si mesmo. Tá? Isso está lá no terceiro mandamento, em Êxodo, capítulo 20, verso 7. Tomar o nome de Deus em vão. Só que você pode pensar, eu fazer um juramento no nome de Deus não é algo vão? Não, amados. Você tem situações, contextos, aonde você pode sim e deve evocar o nome de Deus como testemunha para a verdade a qual você está citando ou defendendo, tá? Veremos um pouco mais sobre isso à frente. Então, o juramento faz parte do culto, como diz a nossa confissão no primeiro parágrafo. Então, a confissão afirma que os juramentos lícitos fazem parte da adoração. Afinal, como em Deuteronômio 10, 20 nos lembra, quando jurarmos, deve ser sempre pelo nome de Deus. E isso já nos traz alguma base. A confissão fala, então, que o juramento lícito, o juramento legal, só pode ser feito no nome de Deus. Eu posso jurar pelo chão que eu piso? Eu posso jurar pelo cabelo, pela minha mãe? Já viu pessoas jurando pela mãe? Não, que minha mãe pode, eu juro pela minha mãe, pelos meus irmãos, pelos meus filhos. A pessoa, isso não é um juramento lícito, né? Juro pela cadeira da igreja, né? Eu não posso fazer esses juramentos. Todo juramento legal, o legal, ele deve ser feito no nome de Deus. Ao nos advertir do uso do nome de Deus em vão, os 10 mandamentos pressupõem que, de fato, iremos usar o nome de Deus. Só que eu não posso usá-lo em vão. Mas eu irei usá-lo? Sim. Então o terceiro mandamento já pressupõe isso. Né? Não tomar o nome de Deus em vão, mas ali não fala não tomar o nome de Deus em qualquer hipótese. Não, eu posso tomar o nome de Deus, mas não em vão. Tá? Há um tempo, olha o que diz ali, ó. Há um tempo e lugar para chamar a Deus como testemunha de nossas afirmações ou promessas. Então existe um contexto, existe um lugar, existe um tempo apropriado para se fazer isso. A adoração religiosa é aquela adoração que é instituída por Deus e revelada pela sua palavra, como vimos no capítulo 22. Aqui então nós estamos tendo um contato com mais um elemento de culto. E um juramento legal é um elemento e parte da adoração religiosa, sagrada a Deus. O que é um juramento legal? Um juramento é um apelo a Deus para ele ser testemunha de algo ou uma transação entre os homens. Por exemplo, irmãos, evocar o nome de Deus para eu falar assuntos inerentes às coisas comuns dessa vida. Por exemplo, eu juro, né, em nome do Senhor, que eu comprei um carro ontem, caso uma pessoa não tenha credibilidade. Você acha que esse é um tipo de juramento válido? Agora, ao pregar o evangelho e dizer que eu sou ministro de Deus e chamar Deus como testemunha para a aprovação disso, o irmão acha que eu posso fazer isso? Isso é um juramento legal. Paulo faz isso. Paulo, ele chama Deus como testemunha. Justamente porque em Corinto estavam duvidando da sua procedência. Tá? E ele faz um juramento no nome de Deus. Então, um juramento é considerado parte da adoração. Então, você não vai sair jurando aí fora, irmão. Você tem que perceber que isso faz parte de uma adoração a Deus. E continuando. Considerando parte da adoração, porque é um juramento, estamos invocando o Deus a quem adoramos, testemunhar as coisas que estamos dizendo. Estamos realmente convocando Ele a nos examinar e a nos julgar de acordo com a verdade ou a falsidade do juramento e das palavras que falamos. Tá? Então, o juramento ele faz parte de algo solene. O que é algo solene? Como eu disse, uma formatura, onde você vai exercer um ofício ali de autoridade, né? Quando você vai se apresentar no exército, por exemplo, você tem que fazer juramentos ali também de que servirá a pátria. Então, existem juramentos lícitos, irmãos.
Tá? Juramento deve ser evocando a verdade, a justiça e o juízo de Deus. Não devemos jurar falsamente e assim profanar o nome de Deus, como vamos ver em Levítico 19:12. Entretanto, podemos pedir a Deus que nos julgue. Chamar Deus como testemunha é colocar Ele como juiz. E Ele realmente o é. Jurar em nome de Deus é dizer que Deus julgue se isso que eu estou falando é verdade ou não. Entretanto, amados, podemos pedir a Deus que nos julgue segundo a verdade ou a falsidade do que juramos. Quando juramos, estamos como Salomão. E esse texto é importante, porque Salomão, em 2 Crônicas 6, ele está falando sobre o templo. Ele está falando sobre um povo, e esse povo, quando vier adorar, orar, clamar ao Senhor, e inclusive fazer juramentos. Salomão pede então que Deus os ouça. Pedindo a Deus que justifique a nós e a nossa honestidade. Quando as motivações de Paulo foram colocadas em questão por coríntios impertinentes, o apóstolo recorreu ao juramento. Ele chamou Deus como testemunha contra si. E vemos isso em 2 Coríntios 1:23. Tá? Eu coloquei alguns textos aqui. O de Coríntios eu não coloquei, mas a gente pode consultar na Bíblia. Tá? Mas olha lá, em Levítico 19:12. Não façam juramentos falsos pelo meu nome, pois vocês estariam profanando o nome do seu Deus. Eu sou o Senhor. O camarada prega uma mentira e ainda coloca o nome de Deus no meio. Ele está profanando o nome de Deus. 2 Crônicas 6, 22 e 23, vai lá. Se alguém pecar contra seu próximo e lhe for exigido que jure, ele vier jurar diante do teu altar, olha o contexto aí, onde está inserido o juramento. Diante do teu altar, neste templo, ouve tu desde os céus, age e julga os teus servos, dando paga ao ímpio, fazendo com que pague por seus atos e justificando o justo, para lhe retribuir segundo a sua justiça. Então, evocar o nome de Deus perante o altar, na casa de Deus, ou seja, algo solene. Deus é então colocado como juiz, se aquilo é verdade ou mentira. E se for um mentiroso, Salomão diz o quê? Dê a paga. Dê o que lhe é pertinente a esse mentiroso. Mas se for justo, o abençoe. Essa é a questão do juramento lícito. Vamos ver Corinto? Abre aí. 2 Coríntios, capítulo 1, verso 23. Bem no início da carta, da segunda carta. 2 Coríntios, capítulo 1, verso 23. Olha o que Paulo diz: além disso, eu invoco a Deus por testemunho sobre a minha alma, de que para vos poupar ainda não fui para Corinto. Aí você pega o que realmente ele está dizendo nos versos precedentes. Mas o ponto importante aqui nesse verso é que, de acordo com aquilo que ele está falando nesta carta para essas pessoas, ele evoca o nome de Deus como testemunho. Tá? E aqui ele está falando coisas sobre o que? O Evangelho. Coisas inerentes à vida espiritual daquela igreja. Tá bom? Então, nesses contextos, ele pode sim evocar o nome de Deus. Te ensinaram como? Que você não pode jurar de maneira nenhuma? E qual a base bíblica? Tem uma lá, hein? Muito usada. Seja o vosso falar. Esse é o texto? É? Veremos que eles usam erradamente esse texto. Tá? Está totalmente errado. Jesus não está falando que é proibido qualquer tipo de voto ali. Aí vamos analisar esses textos. Tá bom? Então, temos aí algumas passagens, né, que nos falam sobre juramentos. E aí eu gostaria já de entrar no segundo parágrafo, que vai complementar todo esse assunto que estamos dizendo. Então, como foi dito, juramentos apenas pelo nome de Deus. O segundo parágrafo reforça isso. É somente pelo nome de Deus que os homens devem jurar, e este deve ser usado com todo santo temor e reverência.
Pois jurar em vão ou temerariamente, por esse nome glorioso e terrível, ou jurar por qualquer outra coisa é pecado e abominável. No entanto, como em matéria de peso e momento, para confirmação da verdade, término de toda contenda, um juramento é autorizado pela palavra de Deus, tendo sobre o Novo Testamento, bem como sobre o Antigo, como um juramento lícito, sendo exigido pela autoridade legal, em tais casos deve ser feito. Tá? Então, vocês percebem que existe uma autoridade envolvida nesse contexto aí de juramento. Tá bom? Então, não é em qualquer lugar, não. Então, como foi dito, somente em nome de Deus. Devemos jurar pelo nome de Deus e dificilmente é preciso dizer que devemos jurar somente pelo nome dele. Ah, ele já passou aí. Deuteronômio 6,13. Somente ele é Senhor. Somente ele sabe o que é verdadeiro. Ele é aquele que irá julgar todas as mentiras. Obviamente, invocar o nome de Deus é um ato tão solene que deveríamos pensar seriamente em nossas motivações e ações antes de fazer um juramento. Precisamos nos aproximar do momento do juramento com todo o santo temor e reverência, diz a confissão. Então não é algo habitual. Não é algo que você vai sair fazendo em qualquer momento. Porque você está invocando quem como testemunha sua? E se for uma mentira? E se for uma mentira? O que fez Ananias e Safira? Enganaram. Mentiram. E mentiram a Deus, diretamente para a igreja. E Deus agiu de que forma, né? Como juiz. Como juiz. Então, colocar o nome de Deus em um juramento é algo muito sério. É algo que deve nos ter em nossos corações, primariamente, temor e reverência. Tá? Então, tomemos cuidado quanto a isso, irmãos. O pastor Josué falando comigo, lá de Francisco Morato, eles têm algumas atividades, mas alguns membros começaram a faltar no culto da igreja. Começaram a se ausentar. E ele chamou essas pessoas, e essas pessoas foram indagadas quanto ao pacto de membresia que elas assinaram, assim como nós fazemos aqui. Pessoa que é batizada ou que se torna um novo membro, assina o pacto de membresia, correto? Está arquivado lá. Talvez você que está desde o início da igreja, após a confissão, como eu disse, vamos ter que fazer alguns outros batismos aqui, né? E vamos entregar o pacto de membresia. Aí esse pastor chamou esses membros que não estavam cumprindo com os seus papéis como membros e falou, mas olha aqui o pacto de membresia que vocês assinaram. E essas pessoas falaram, eu só assinei, eu nem li o que estava escrito aí. Então, nesse ano, no início, estavam com 50 membros lá. Hoje estão com 30. Tá? Porque agora estão aplicando alguns critérios para a membresia. E já estão pensando na ceia ser igual a nossa. Porque eles estão vendo que também já está, né, algo que está incomodando eles isso. Então, amados, somente no nome de Deus, com santo temor e reverência. Os textos bíblicos que temos aí. Deuteronômio 6,13. Temam o Senhor, o seu Deus, e só a Ele prestem culto. E jurem, olha lá, jurem, somente pelo seu nome. Tá? Salmo 63:11. Mas o rei se alegrará em Deus. Todos os que juram pelo nome de Deus o louvarão. Mas as bocas dos mentirosos serão tapadas. Isaías 45, verso 22 e 23. Voltem-se para mim e sejam salvos, todos vocês, confins da terra, pois eu sou Deus, e não há nenhum outro. Por mim mesmo eu jurei. Deus jura pelo seu próprio nome. Por mim mesmo eu jurei. A minha boca pronunciou com toda integridade uma palavra que não será revogada. Olha só a seriedade de você colocar o nome de Deus em um juramento. Porque Ele mesmo faz isso. Só que o que Ele fala não volta atrás, irmão. O que Ele fala
é como um decreto e é concluído. Diante de mim, todo joelho se dobrará e junto a mim, toda língua jurará. Então está aí. Os juramentos, irmãos, que devem ser feitos. Aí temos os juramentos falsos. Talvez o pecado das pessoas de muito antigamente fosse, ou de muitas pessoas ainda seja, jurar pelos nomes daqueles que absolutamente não são deuses. Jeremias 5,7 fala sobre isso. O erro das maiorias das pessoas hoje é usar o nome de Deus em vão, talvez mais facilmente do que qualquer outro nome. As pessoas frequentemente juram de forma fútil e irrefletida pelo glorioso e tremendo ou maravilhoso nome do Senhor com um Jesus. Jesus Cristo. Ou um, meu Deus. Você está evocando o nome de Deus. Você está colocando o nome de Jesus, às vezes, no meio de uma conversa frívola, de uma conversa banal. A pessoa te conta um fato, mas um fato comum, porém chocante. Aí você fala, Jesus. Estou falando aqui porque é um ensino à igreja, tá? Então estou exemplificando, mas faço isso também com muito temor. Irmãos, você não deve ter essas expressões na sua boca. Evocar o nome de Deus em qualquer assunto. Pergunta que é algo solene que eu estou fazendo e necessário aqui? Não, não é. Então não faça. Tá? Então cuidado com essas expressões que estão aqui. Ó. Dita aos irmãos. Cuidado com essas expressões. Tá? E tem outras. Às vezes você fala sobre os atributos de Deus. Você também está evocando. Misericórdia. A misericórdia de quem? Então, cuidado em envolver Deus ou seus atributos, porque Deus também é conhecido, os nomes de Deus estão para os seus atributos, correto? O Deus de misericórdia, o Deus de providência, né? No Antigo Testamento tem o Jeová Jireh, Jeová Rafá, todos esses nomes relacionados a Deus. E as pessoas usam isso de qualquer forma, irmãos. Esses são os juramentos proibidos e falsos, tá? Evocar a Deus como testemunha. Com certeza isso é algo que não deve se fazer. O nosso Senhor também disse a seus contemporâneos, como fez Tiago, que parassem de jurar tão rapidamente. Só é preciso que o nosso sim seja sim e que o nosso não seja não. Mateus 5,37, Tiago 5,12. Acrescentar eu juro ao fim de cada frase, quando contamos uma história, dificilmente aumenta a nossa credibilidade. Pelo contrário, quando a pessoa fica eu juro, é porque talvez ela seja uma mentirosa. Agora, alguém que é fiel à verdade, precisa ficar jurando? Uma pessoa que ela fala para você, ó, amanhã às 6 horas da manhã eu estou lá. Aí dá 5h50, você já olha lá na porta, ela está lá. Isso se repete várias vezes. Você vê que essa pessoa, ela fala e cumpre. Fala, vou te ajudar, e ela está lá. Essa pessoa precisa ficar te jurando alguma coisa para você ter credibilidade no que ela fala? Não precisa. Então, é o que está dizendo aqui. Geralmente, quem fica eu juro, é que não tem nenhuma credibilidade. Dificilmente aumenta. Tá? Muitas vezes isso sugere que pode haver uma inverdade ou maldade em andamento. A Bíblia tem duras palavras para aqueles que juram levianamente, ou que tomam o nome do Senhor em vão. Aí entram alguns textos bíblicos, né? Aqui temos, né, Jeremias 5,7, que eu citei. Por que deveria eu perdoar-lhe isso? Seus filhos me abandonaram e, olha lá, juraram por aqueles que não são deuses. Embora eu tenha suprido suas necessidades, eles cometeram adultério e frequentaram as casas de prostituição. Mateus 5,33, Cristo no Sermão do Monte, vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados, não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Mas eu lhe digo,
Não jurem de forma alguma, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, e não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto nenhum fio de cabelo. Com base em que Cristo argumenta isso aqui? O Sermão do Monte, a reinterpretação ali, ou ressignificação da lei, Jesus está com base no ensino de alguém. Quem é? Qual é o ensino da época para os discípulos? Por que ele fala? Vocês ouviram o que foi dito. Por que ele fala isso? Com base em quê? Ele está se referindo a quê? Os discípulos ouviram o quê de quem? O ensino e as práticas dos fariseus, os costumes judaicos, a qual se tornou uma grande fonte de legalismo. E os fariseus e judeus, eles não necessariamente juravam em nome do Senhor, porque eles entendiam que isso não podia ser feito. Mas eles passavam a jurar pelo templo. Eu juro por Jerusalém. Eu juro pelo templo. Eu juro pelo altar. Eu juro pelo dinheiro que é colocado aqui. E dessa forma eles começaram a atribuir uma legalidade em juramentos que são levianos, que são proibidos. Cristo, ele proíbe esse tipo de juramento aqui citado. Mas percebe, não jure falsamente, ele diz. Mas cumpra os juramentos que fez diante do Senhor. Então tem um tipo de juramento aqui em Mateus 5 que deve permanecer. Juramentos feitos no nome do Senhor. Agora, jurar pela cabeça, jurar pelo chão, jurar pela mãe, esse é proibido, porque é um juramento ilícito, ilegal. Tá? Olha lá, Mateus 5. A declaração que Jesus cita no versículo 33, não parece ser uma citação exata do Antigo Testamento, mas um resumo do que ele ensina nos seguintes versículos. Não jurem falsamente pelo meu nome, profanando assim o nome do seu Deus. Eu sou o Senhor. Levíticos 19:12. Quando um homem fizer um voto ao Senhor ou um juramento que obrigar a algum compromisso, não poderá quebrar a sua palavra, mas terá que cumprir tudo o que disse. Isso está em Números 30, verso 2. Ainda assim, outro texto. Se um de vocês fizer um voto ao Senhor, o seu Deus não demore a cumpri-lo, pois o Senhor, o seu Deus, certamente lhe pedirá contas, e você será culpado de pecado se não cumprir. Deuteronômio 23, 21. Os mandamentos, então, aqui citados do Antigo Testamento, eles demandam que as pessoas cumpram os seus votos. E as palavras de Jesus está algo indo na contramão do que é dito na lei? Ele está exatamente ratificando o que está escrito na lei. Cumpram os votos diante do Senhor. Pode falar. Minha mente era tão embaralhada que eles usavam isso, então para mim não podia jurar, só que eles também usavam o outro versículo seguinte, falando tipo assim, jurar não podia, mas se você fizer um voto era diferente de juramento, sabe? Tipo assim, se eu ganhar uma coisa, eu vou dar uma quantidade, vamos dizer, um voto. Aí pode. Você tem que cumprir, né? Você tem que cumprir, mas jurar... Não, o que é juramento? Eu já defini para os irmãos. O que é o juramento? Chamar a Deus como Deus. E um voto? Mesma coisa. Mas pra mim era Né? diferente, assim, né? Não tem diferença. Então olha como nós, e isso é só uma questão de interpretação do que nós estamos falando. Eu juro, eu faço um voto, aí você pega as duas palavras. O que significa as duas palavras? Tem diferença? Então nós nos perdemos nas nossas próprias palavras. Nós precisamos entender o que falamos. Tá? Se trata justamente da mesma coisa. Você está tocando o nome de Deus e evocando Ele. Evocando Ele. Tá? Então, se você disser que algo é verdadeiro, então é melhor que seja. E se você disser que fará algo, então deve fazê-lo. Se assinar um pacto de membresia, o que tem lá no... Eu prometo observar o dia do Senhor. Eu prometo exortar os meus irmãos. Eu prometo caminhar em santidade. E em que contexto você faz esse juramento quando tem aqui? Contexto de culto. O culto é a quem?
Ao Senhor. Então o juramento está sendo feito em nome de quem? Então cumpra. Tá? Então cumpra. Se você não cumprir, aí olha o tanto de texto aí. Será culpado. Você será culpado. Tá? Então é algo que você deve fazer com temor. Então, amados, se você disser algo que é verdade, então é melhor que seja. Se você disser que fará algo, então é melhor fazê-lo. Os fariseus, amados, e os escribas pensavam que se a lei diz, não jurem falsamente pelo meu nome, então isso significa que eles podiam jurar falsamente, conquanto que não jurasse pelo nome de Deus. Eles poderiam usar qualquer outro subterfúgio, qualquer outra coisa, para poder jurar. Olha que manipulação. Não, só isso é uma hipocrisia, né? O nome de Deus eu não juro, mas eu juro pela câmera, eu juro, né, pela minha mãe, eu juro pelo que for. Isso é legal, isso eu posso fazer. Mas não é esse o sentido espiritual da coisa. Tá? Aí Jesus vai repreender eles, né? Em Mateus 37. Devemos observar a ênfase principal da passagem, de forma que não apliquemos erroneamente o que Jesus está dizendo. Ele está denunciando primariamente aqueles que se permitem fazer juramentos vazios, redefinindo e distorcendo a lei de Deus. Por isso que Jesus fala, vocês ouviram o que foi dito, porém eu vos digo. Tá? Sua preocupação é que as pessoas digam a verdade. Aí vem o sim, sim, não, não. Tá? Então que você cumpra o que você diz, tá? Ou que você não diz. Que você seja uma pessoa reta. É isso que ele está dizendo. Então, amados, de forma que o seu sim signifique realmente sim, e que seu não signifique realmente não. A pessoa fala não, né? Não tem, não posso. Aí daqui a pouco pode. Mas peraí. Tá? A pessoa ela não tem integridade. A pessoa é uma pessoa que fala sim, daqui a pouco ela está dizendo não, ou que diz não e daqui a pouco está dizendo sim. É uma pessoa que não mostra retidão. Então ele está exortando os seus discípulos a cumprirem que o seu sim signifique sim e que seu não signifique não. Ele não está proibindo o juramento. Entenderam? E se essa é a sua prática, então não deveria existir necessidade alguma de você jurar. Se o seu sim for realmente sim, tem necessidade de você jurar? Tem necessidade de você evocar o nome de Deus? Não tem necessidade. Então perceba que realmente Cristo ele puxa a essência da coisa. Ele puxa o que realmente deve ser observado. E, amados, outras pessoas seriam capazes de confiar no que você diz, mesmo quando não jura explicitamente em nome de Deus, ou apela a ele como sua testemunha. Ora, Jesus já tinha dito que não veio abolir, mas cumprir a lei e os profetas. No mesmo contexto de Mateus 5. E ele se opõe àqueles que relaxam e até mesmo o menor dos mandamentos são negligenciados. Tá? Com isso em mente, é impossível entender essa passagem como uma proibição absoluta contra o juramento. Em qualquer ocasião e por qualquer razão. Tal como quando é um requerimento, né, por um tribunal, é requerido por um tribunal secular ou de uma igreja mesmo. Tá bom? Nós podemos, claramente, quando tiver uma disciplina eclesiástica, e a pessoa ela vem se retratar com a igreja, nós podemos pedir que essa pessoa jure e faça um juramento no nome de Deus. De que ela passará um relato verdadeiro para a igreja. Evoca o nome de Deus, é algo solene, é algo para o bem da própria igreja. Eu posso fazer então esse juramento? Posso, devo até. Porque tem muitos que vêm aqui e falam mentiras na frente da igreja, tem coragem ainda de falar mentiras, de enganar o povo de Deus. E já aconteceu mais de uma vez aqui na igreja. Isso é o quê? Falta de temor a Deus. Tá? Falta de temor a Deus. Olha o texto aí, amados. O outro texto que usam também. Mateus 23, 16 a 22. Cristo bate nessa tecla também. Ai de vocês, guias cegos, pois dizem, se alguém jurar pelo santuário, isso nada significa. Estão vendo os juramentos que eles faziam? E como eles interpretavam?
isso nada significa, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, está obrigado por seu juramento. Cegos, insensatos, quem que é mais importante, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? Vocês também dizem, se alguém jurar pelo altar, isto nada significa. Será que esses juramentos aconteciam então, no meio deles? Acontecia, irmãos. Mas se alguém jurar pela oferta que está sobre ele, está obrigado por seu juramento. Cegos, que é mais importante, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, aquele que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que está sobre ele. E o que jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E o que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele se assenta. Então, amados, nosso juramento deve ser feito somente no nome de Deus. Por quê? Porque o nosso Deus é o Senhor de todas essas coisas. O nosso Senhor Deus é o Senhor sobre a cadeira, sobre este mundo, sobre as coisas criadas, sobre a minha vida, sobre a sua casa, sobre a sua mãe, sobre o seu filho. Ele é o Senhor de todas as coisas. Então não adianta você querer fugir, eu vou jurar por isso, aí eu não falo o nome de Deus, como eram os fariseus. Porque tudo é dele. Isso é hipocrisia, tá? Isso é ser cego. Então Cristo, ele diz claramente que esses tipos de juramentos são proibidos, são juramentos ilegais, impróprios. E você não necessita fazer um juramento por essas coisas, se a sua palavra for realmente sim, né? Se o seu sim for sim, se o não for não. Simples. Tá bom? Pode falar. Prometo. É, gente. Olha lá, a Catarina dá risada também. Vamos observar um pouco mais, né? O próximo slide fala sobre o texto que acabamos de ler. Jesus está se referindo como os fariseus e os escribas faziam finas distinções entre como alguém faz um juramento. De forma que se um juramento fosse feito de certo modo, eles até mesmo diriam que isso nada significa. De qualquer modo, Jesus aponta que, devido a todas as suas finas distinções, né, o raciocínio teológico deles era pobre e não fazia nenhum sentido. Jesus critica os fariseus por serem tão meticulosos sobre obedecer à lei que negligenciavam mostrar qualquer misericórdia. Mas o exato oposto é a verdade. Ele acusa os fariseus de serem muito meticulosos em desobedecer à lei. É a lei de Deus que nos ordena mostrar misericórdia em primeiro lugar. Como em Miqueias diz, ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Ame a fidelidade. Então, se um fariseu falava, eu jurei pelo dinheiro do templo, então não tem problema se eu não cumprir. Tá? Então, Cristo, ele está abolindo, criticando justamente esses tipos de juramentos. Tá? Então, ensinos de Cristo sobre juramentos. Jesus responde com o que os fariseus e escribas já deveriam saber muito bem, que o céu é dito ser trono de Deus, li aos irmãos, e a terra é dita ser o estrado de seus pés, Isaías 66:1. Então, como é que eu vou jurar por uma terra, por um local? Estrado dos pés de Deus. E que Jerusalém é dita ser a cidade do grande rei. Por que eu vou jurar sobre Jerusalém? Juro por Jerusalém. Quem é o rei em Jerusalém? Quem é o Senhor daquela cidade? Salmo 48:2. Quanto à nossa cabeça, mesmo os nossos cabelos estão sob o controle de Deus e não o nosso. Os fios de cabelo são contados, Deus conhece cada fio. Quantos tem na sua cabeça e quantos tem no meu? Sabe, de todos os seres humanos. Esse é o Deus que nós servimos. O ponto é que Deus conhece e governa toda parte da sua criação, de forma que é impossível fazer um juramento sem fazê-lo diante de Deus. Deus é onisciente, irmãos. Deus está realmente observando tudo e a todos. Portanto, no lugar de falsos votos e juramentos hipócritas, Jesus ordena, não jurem de forma alguma.
seja seu sim, sim e o seu não, não. Tá? Só que esse não jurem de forma alguma é visando o quê? Todo tipo de juramento? O próprio texto já diz que não. Tá? Novamente, isso não é um ensino ético novo de Jesus. Antes, ele está simplesmente extraindo o que o Antigo Testamento claramente ensina. Isto é, que os fariseus e escribas já deveriam saber, mas obviamente recusavam seguir. Tá? Então essa é a questão, que o irmão seja liberto, tá, dessa falsa interpretação aí. Aí vem mais dois textos, né? Eclesiastes 5, verso 4 a 7, e Zacarias 8, 16 e 17. Quando você fizer um voto, cumpra-o sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra seu voto. Cristo iria contra isso? É melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. Não permita que sua boca o faça pecar. E não diga ao mensageiro de Deus, o meu voto foi um engano. Por que irritar a Deus com o que você diz e deixá-lo destruir o que você realizou? Em meio a tantos sonhos absurdos e conversas inúteis, tenha temor de Deus. O temor a Deus é o princípio da sabedoria. A sabedoria é dita tanto em Eclesiastes quanto em Provérbios, o sábio, porque ele faz muitos comparativos, correto, Salomão? O sábio e o tolo, ele não fala das duas atitudes. Esta sabedoria, amados, é a sabedoria encontrada em Cristo. É a sabedoria que vem do alto. Isso é ter a mente de Cristo. E qual que é o princípio dessa sabedoria que vem do alto? Temor a Deus. Tema a Deus e tudo lhe irá bem. É isso. Zacarias 8, 16 e 17. Eis o que devem fazer. Falem somente a verdade uns com os outros e julguem retamente em seus tribunais. Não planejem no íntimo o mal contra o seu próximo e não queiram jurar com falsidade. Porque eu odeio todas essas coisas, declara o Senhor. Deus odeia isso. Deus odeia o mentiroso. Deus odeia eu ou você se fazemos um voto e não cumprimos. Qualquer um que seja. Cristo é claro. Sim, sim, seja o seu sim, sim, seja o seu não, não. Tá? Retidão. Então, os juramentos legais, para encerrar, né, embora alguns cristãos se concentrem em passagens que proíbem o juramento desleixado, os autores da confissão, muito corretamente, destacam que em assuntos de peso e grande importância, o juramento é autorizado pela palavra de Deus sobre o Novo Testamento e também no Antigo. Tá? Então, isso aqui que seja uma realidade para a igreja, tá? Que em assuntos de peso e grande importância, podemos sim fazer um juramento, no nome de Deus. Tá? O autor de Hebreus compreende que os juramentos são normais e bons. Hebreus 6,16. Paulo, como mencionado, evoca o nome de Deus como testemunha. Já passei aos irmãos. Já lemos aqui. O Antigo Testamento está repleto de tais referências. Isaías 65,16. Depois o irmão pode conferir. É por tal razão que os cristãos deveriam fazer um juramento legítimo, sendo ele exigido pela autoridade legal, seja num contexto legal ou em outros contextos. Tá bom? Aí eu coloquei uma série de textos, né? Até lemos já 2 Coríntios, Isaías 65,16. Quem pedir bênção para si na terra, que o faça pelo nome da verdade. Quem fizer juramento na terra, que faça pelo Deus da verdade. Porquanto as aflições passadas serão esquecidas e estarão ocultas aos meus olhos. Isaías 65,16. O que o irmão acha quando você se batiza? Você está confessando algo ali, correto? Você está evocando o nome de Deus ali, correto? Você encara o batismo ou a ceia também como um voto? Como um juramento? Como ratificar aquilo que você anuncia e professa? Então é muito sério, irmãos. Tá? É muito sério isso. Jeremias 4, verso 1 e 2. Se você voltar, ó Israel, volte para mim, diz o Senhor. Se você afastar para longe da minha vista os seus ídolos detestáveis e não se desviar, se você jurar pelo nome do Senhor com fidelidade, justiça e retidão, então as nações serão por ele abençoadas e nele se gloriarão. Tá? Hebreus 6,16, citado no slide anterior.
os homens juram por alguém superior a si mesmos. Então parece que o autor de Hebreus conhece esses juramentos que estamos falando. E o juramento confirma o que foi dito, pondo fim a toda discussão. Tá? E Coríntios já lemos, né? Paulo evocando o nome de Deus. E aí, acabamos, depois vamos entrar em mais um parágrafo.